Quando você se depara com os pronomes que, quem, ou a expressão um dos que, como fica a concordância verbal? Fui eu que escrevi, ou fui eu quem escreveu? Um dos que passaram, um dos que passou, um dos que compraram, um dos que comprou. Hoje você vai aprender como você vai fazer a concordância verbal com os pronomes que e quem e com esta expressão. Com o pronome relativo que, quando ele ocupa a função de sujeito, geralmente ele vem num período composto, você vai concordar. Deixa eu pegar aqui o foco. Concorda com a palavra, o termo que o que se refere. Geralmente é o antecedente, porém há situações que ele não vem tão próximo aqui. Coloquei um exemplo aqui mais abaixo. Por exemplo, então, com o pronome que, na função de pronome relativo, ele concorda com o seu antecedente ou com a palavra com que se refere. Fui eu que escrevi o texto. Observe aqui que escrevi concorda com o eu. E o que substitui a palavra eu, porque aqui nós temos duas orações. Eu coloquei aqui embaixo, para você observar. Fui eu, a primeira oração, que escrevi o texto, a segunda oração. Observe, quando eu troco o que pelo pronome eu posso concordar o verbo com o eu. Fui eu. Eu escrevi o texto, eu eliminei o que daqui. Por isso que o verbo concorda com o antecedente do que, porque o que está substituindo este pronome. O segundo exemplo. Presenteei o aluno que respondeu mais rápido. Observe que o antecedente do que é o aluno. O que substitui a palavra aluno. Por isso que o verbo concorda com o antecedente dele, com a palavra com o que se refere. Novamente, eu vou colocar a oração aqui dividida, porque nós temos um período composto. Primeira oração, presenteei o aluno, e agora eu vou trocar o que pela palavra aluno. Observe, o aluno respondeu mais rápido. Por isso, que na concordância verbal com o que, eu vou concordar com o antecedente do que ou com a palavra a que o que está substituindo. Então, se o que está se referindo ao aluno, o verbo vai concordar com o aluno. O aluno respondeu mais rápido. Apresentei o aluno que respondeu mais rápido. Outro exemplo. Fomos nós que fizemos o almoço. Então, aqui, ó, nós temos duas orações novamente. Fomos nós é a primeira, que fizemos o almoço é a segunda, o que substitui nós, por isso que o verbo concorda com o nós. Fomos nós que fizemos o almoço. A quarta oração. Os amigos de Antônio são os que foram convocados. Os amigos de Antônio são a primeira oração, e a segunda oração, que foram convocados. O antecedente do que aqui, ele substitui amigos. Então, os amigos foram convocados. Por isso que o verbo concorda com o termo que o que se refere, está substituindo. Então, os amigos foram convocados. O termo está no plural, o verbo fica no plural. Há uma observação bem importante com relação ao que. Quando ele vier num período composto, e na primeira oração tem o verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Observe este exemplo. Eu sou a professora que explica ou explico detalhadamente. Há duas concordâncias só neste único caso com o que, quando vier com o predicativo do sujeito, numa oração que tenha verbo de ligação e tenha o predicativo do sujeito. Pode haver dupla concordância, porque o que pode estar se referindo ao predicativo do sujeito ou o que pode estar se referindo ao próprio sujeito. Então, olha só, eu posso concordar o seguinte: eu sou a professora que explica, tá? Ou eu sou a professora que explico detalhadamente. Nesta situação, pode haver essa concordância, ou com o predicativo ou com o sujeito da primeira oração. Mais um exemplo aqui, ó. Tu és o aluno que copia tudo, concordando com o aluno, ó. Tu és o aluno que copia o que está referindo-se ao aluno, ou tu és o aluno que copias tudo, o que está se referindo ao tu, que é o sujeito da primeira oração. Nesta situação aqui, você pode colocar
a dupla concordância. As duas formas estão corretas. Isso aqui é bom para quem vai fazer concurso. Então, preste atenção nessa situação com o que, porque a regra geral diz que o que concorda com o termo que ele se refere, ou seu antecedente. Porém, quando vier com o verbo de ligação, com o predicativo do sujeito, pode haver a dupla concordância, ok? Anote tudinho, veja mais exemplos para você não ficar com dúvida. Com o pronome quem, ele pode exercer a função de pronome relativo, substituindo o nome, ou ele pode ser um pronome indefinido. Normalmente, a concordância fica na terceira pessoa do singular. Então, vamos ao exemplo. Fui eu quem escreveu o livro. Veja que o verbo concorda com o quem, como se fosse alguém. Foi alguém que escreveu o livro. Ele está na terceira pessoa do singular. Não concordou com eu. Porém, essa concordância aqui é válida. Eu poderia dizer assim: fui eu quem escrevi o livro. Como eu já falei, há a possibilidade de evidenciar o antecedente do quem. Por exemplo, fui eu quem escrevi o livro, como eu já falei. Fomos nós quem fizemos o almoço, ou fomos nós quem fez o almoço. Foram eles quem escreveu, ou foram eles quem escreveram. Então, eu posso colocar o verbo concordando na terceira pessoa do singular, ou eu concordo com o antecedente do quem. De haver essa dupla concordância, porém, o desejável é que ele fique na terceira pessoa do singular. Com a expressão dos que, a preferência é que ele fique na terceira pessoa do singular. Porém, ele pode concordar com a expressão um ou uma que estiver no singular, ou com a expressão das, que é a contração da preposição de mais as ou dos mais os. Então, vamos aos exemplos. Gabi foi uma das que passou direto, eu concordo. Coloco o verbo no singular, concordando com uma. Ou eu posso colocar o verbo no plural, concordando com o das aqui, que é a preposição de mais as. Gabi foi uma das que passaram direto. A preferência, como eu já falei, é que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Porém, é possível você colocar a concordância também, evidenciando o artigo as, que está no plural. Mais um exemplo. Você é um dos que assistem às aulas. Veja que eu coloquei o verbo assistem, concordando com dos, que é o artigo, mais a preposição, os, assistem no plural. E também eu posso dizer, você é um dos que assiste às aulas. Aqui eu posso concordar com o, tá? O verbo pode ficar concordando com o artigo 1 no singular. Aqui tem crase, porque o verbo assistir no sentido de ver rege uma preposição e as aulas é uma palavra feminina que exige o artigo a. Veja que eu coloquei os vídeos também aqui para exemplificar que pode usar a crase nessa situação. Mais um exemplo. Uma das causas que sentenciou o réu ou uma das causas que sentenciaram o réu. Qual é a explicação para isso aqui? Sentenciou concorda com uma e sentenciaram concorda com das, que é a preposição mais o artigo as, certo? Uma das causas que sentenciou, estou evidenciando uma das causas que sentenciaram, estou evidenciando o das aqui. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. Para você aprender mais, você precisa copiar, fazer atividade e começar a analisar os textos que você lê. No próximo vídeo, nós vamos continuar estudando concordância verbal com as expressões partitivas, mais de, cerca de, a maioria de, tá? São minhas redes sociais. Acompanhe-me e até o próximo vídeo.